Fala, rapaziada, para quem não me conhece, sou Bruno Braga, canal Bruno Braga Inteligência Social. Eu comecei dessa forma, mas hoje eu falo sobre vários outros assuntos que também são importantes e principalmente periféricos, que eu entendo alguma noção para conseguir passar para outras pessoas. Por exemplo, gestão empresarial, opinião que fala sobre um pouco de política. Não quero muito entrar sobre geopolítica, que a gente está em ano eleitoral e por mais que esse canal não seja grande e não tenha tanta expressão, corre o risco de ser derrubado. E o assunto que eu vou falar hoje aqui é um pouco sensível. Eu pensei bastante antes de falar, o que falar, me concentrar no assunto, etc. Porque eu não quero que seja derrubado aqui por qualquer que seja o motivo, tá? Eu criei o quadro Fala Bebê, Café com Bebê. Você vai entender por que eu confundi. Café com Bebê. E aqui eu tô fazendo vários formatos nessa playlist e tô pensando em criar outras para diversificar e criar modelos diferentes. Enfim, ainda não fiz isso, não pensei como é que eu posso fazer outros quadros, mas isso já tá na minha cabeça e no momento vem um insight. Eu vou trazer uma notícia aqui e comentar um pouquinho sobre ela, tá? Esse vídeo aqui não vai ser longo, mas importante, com algumas pontuações específicas. Vamos lá. Joguei aqui numa rede vizinha, escrito o seguinte: isso aqui é uma notícia. Glauber Mendonça, do canal Fala Glauber, por isso que eu confundi. Tava com isso na cabeça, eu falei. Canal Fala Glauber foi identificado como agente da ABIN e recebe processo disciplinar. Aí vamos lá. O processo disciplinar dele é porque simplesmente ele estava de atestado médico, afastamento de licença médica, para tratar de assuntos médicos, afastado por psiquiatria. Não lembro quanto tempo exatamente, mas já estava há um tempo. E ele continuava gravando vídeo pro canal do YouTube dele. O grande problema é que a atividade de gravar vídeo no YouTube é considerada atividade laboral. E aí, em tese, para a administração pública, que preza muito o princípio da moralidade, no mínimo na teoria, tá? Esquece como é que é a prática aqui, com a opinião de cada um, mas preza o princípio da moralidade. E aí dentro da moralidade está a legalidade, e preza esses dois. Então nós vemos muitas leis sendo cumpridas e dando um enfoque maior na aplicação moral daquilo ali, através de código de conduta, improbidade, enfim. Se a atividade do YouTube é considerada atividade laboral, e isso na iniciativa privada, e na administração pública, que ele é um servidor público de cargo efetivo, passou em concurso público estatutário, e lá ele não pode exercer porque ele está de licença médica para tratamento da saúde dele por psiquiatria, ele também não poderia, em tese, assumir uma atividade laboral, qualquer que seja outro lugar. O que piora é que ele grava vídeo, faz live e mostra lá, suspeita-se que ele não está tão mal quanto um papel diz. Não estou dizendo que é inválido, é válido. O atestado médico dele é incontestável. O médico assinou, está lá entregue, está afastado por isso, etc. É uma atividade de segurança pública, então tende a ser uma área
que é uma das que tem mais problemas dos seus funcionários com problema psiquiátrico durante e pós o trabalho. Na prática, a gente entende que talvez aquilo ali seja a válvula de escape dele e que ele, entre aspas, esteja fazendo uma terapia com aquilo ali. Mas entre conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, legal e ilegal, moral e imoral. Nesse caso, quando a administração pública quer muito, eles aplicam a lei, que é o que está em previsão em lei, e a administração pública, pelo princípio da legalidade, é obrigada a executar o que está na lei. O que não está na lei, não pode. O particular já é diferente. Se a lei não estiver proibindo, ele pode executar. No caso do Glauber, como ele é um servidor público, é obrigado a executar, já que está em lei. Ele não pode exercer nenhuma atividade laboral. E o YouTube é considerado. Esse é o grande problema. E aí o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, foi aberto para apurar uma infração gravíssima que pode incidir em demissão do cargo público. Esse é o grande problema aqui. E aí vem outro problema. Agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A própria instituição, a primeira no mundo todo, foi capaz de expor o próprio agente. Botou em diário oficial, teve uma jornalista de uma rede de televisão grande, que eu não quero citar o nome, que botou no blog dela toda essa situação e continua ativando aquilo ali. Vamos lembrar que estamos em ano de eleição e ele é um cara ativo na rede social, no YouTube, várias outras plataformas, traz muitos políticos, ex-políticos, pessoas influentes de direita ou esquerda, e ele não tem nenhuma preocupação em demonstrar que ele é ativamente direita e contra a esquerda. Você percebe uma certa obscuridade na ação, que realmente ele está errado, porque não poderia executar o trabalho de atividade laboral do YouTube, porque ele recebe um dinheiro lá, em dólar ainda, tendo um cargo efetivo, estatutário, e o pior, ele tem um atestado que valida a licença médica dele. Acharam essa falha para meio que justificar a opinião política dele, silencia aí, fica quietinho. E é isso. Só para explicar o porquê, os porquês. Cara, isso é muito perigoso. Enfim, se você não é grande, se você não tem expressão, se você não tem costas quentes, padrinhos, não fale sobre política, principalmente se você for homem hétero branco de direita. Esse ano, quietinho. E o PAD dele vai andar, provavelmente ele vai perder o cargo efetivo dele, mas tem um porém. Com certeza ele fatura muito mais no canal dele do que no próprio cargo de agente de inteligência da ABIN. Ele tem 3 milhões de inscritos. Com essa denúncia, vamos dizer assim, teve um hype em que ele já fez um lançamento para um curso para concurso público, em que o cara já faturou mais. Então o cara não está saindo perdendo. A estabilidade dele, eu posso falar isso em outro vídeo, estabilidade nem existe, mas o que as pessoas buscam e denominam como estabilidade é receber o salário de forma recorrente e ter uma previsibilidade daqui a um tempo. E ele tem.
3 milhões de inscritos. Não sei quantas visualizações, porque eu não cheguei a ver. Mas com certeza que tira ali uns 200, 300 mil reais limpo por mês. Que no ano dá quanto? Vezes 12, 36, 3 milhões e 600. O cara tá milionário já. Então não precisa. 3 milhões e 600, fazendo uma conta básica aí, se ele distribuir em fontes de renda, investimentos, renda passiva, variável, e ele tiver um retorno em torno de 10%, que dá para chegar. Ele está tirando aí em torno de uns de 30 a 35 mil líquido, só de renda passiva, só com o YouTube. Lembrando que ele trabalha também no concurso público, então ele não precisa mais da ABIN. Agora, por que a agência de inteligência, a ABIN, expôs o próprio agente? Porque ela foi contra os próprios princípios dela em questão de atuação da atividade de inteligência, que é não expor os próprios agentes. Todo ato administrativo tem que ter uma autoridade assinando, uma matrícula, um nome, tem que constar alguma coisa ali. E parece que isso vai reverter a favor do Glauber, por mais que a situação do atestado médico, da licença médica, esteja desfavorável a ele em relação à atividade laboral do YouTube. Vamos ver como é que vão ser os próximos caminhos, mas expliquei só algumas situações que eu tô vendo que outras pessoas não estão falando. Tem muitas especulações que deveria, poderia. Não, calma. A moral, em teoria, é importante e ela é exercida por meio da legalidade. É isso. Vamos ver como é que vai ser. Como é que a ABIN vai reagir? Como é que a ABIN vai agir? Como é que vão ser as próximas denúncias? Eu acredito que ele sai, não volta, mas ele entra com uma ação judicial contra a ABIN por conta da exposição, que vão contra os valores e princípios éticos da própria atividade em que ele estava inserido. Ainda não foi demitido. É isso. Esse áudio já deu. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, se você achou interessante. Curte. Se você não segue, segue agora, que agora é hora. E é nóis.